Pessoal, boa tarde. Bom, eu estou aqui para mais uma atividade referente ao conto de ficção científica. Então, existe aqui esse link com uma publicação que eu gostaria de ler com vocês. Eu quero que vocês já tenham feito a leitura individual e silenciosa, que eu deixei o link lá na plataforma. E agora eu quero que vocês acompanhem essa leitura aqui, ouvindo e também acompanhando aqui, né? Então, essa publicação é uma reportagem feita aqui pela BMS, né, especial para a BMS, dia 8 de abril. Hoje são 14 de abril, certo? Então, tem aí quase uma semana, né? Então, o título: Cientistas publicam carta aberta ao ministro da Saúde. Eu estou aqui nessa aqui. O coronavírus e a cloroquina. Quando exigir consenso é um tremendo contrassenso. O BMS publica em primeira mão um documento redigido pelo professor Marcos Eberlin. Peraí, eu estou aqui, desculpa. Eu estou aqui nesse parágrafo. E coassinado por 30 cientistas de diversas áreas em defesa do uso da hidroxicloroquina em pacientes não graves de Covid-19. Os signatários da carta, todos ligados ao movimento Docentes pela Liberdade, somam mais de 60 mil citações em publicações científicas internacionais. Segue a íntegra do texto. Então, por Marcos Eberlin, PhD. O que é PhD? Pós-doutor, certo? Então, ele é do mundo acadêmico, ele é um cientista. Tá aqui, ó. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, desaconselha... Eu estou aqui agora. Peraí. Parágrafo por parágrafo. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, desaconselha o uso da hidroxicloroquina ou sua associação com a azitromicina, HCQ mais AZT, para doentes não graves, e justifica sua decisão pela falta de consenso científico. Ciência, ciência, ciência. Seguimos a ciência, proclama o senhor ministro, soando para muitos como culto e prudente. Porém, ele está equivocado. Então, quem está falando isso é o próprio cientista. Pois o que seria essa ciência que o ministro afirma seguir? E haveria tempo suficiente para esperar por uma resposta definitiva e consensual de uma comunidade científica? E que falaria de fato em nome dessa ciência consensual para anunciar o seu veredito? Sou um cientista químico e bioquímico e já atuei em várias áreas da medicina e de análises clínicas. Estou aqui, ó. Meu grupo desenvolveu um método inovador e rápido de diagnóstico de Zika. Minha filha, Lívia Eberlin, desenvolveu uma caneta para diagnóstico seguro de câncer e juntos trabalhamos em um método rápido de diagnóstico para o coronavírus. São dados obtidos nesta semana e, se tais dados forem confirmados, teremos algo muito inovador a oferecer pela ciência. Atuo em ciência há mais de 40 anos, coordenei um grupo de pesquisa com mais de 55 doutores e pós-doutores, já orientei mais de 200 deles e publiquei mais de 1000 artigos científicos com quase 25 mil citações. Desculpe a falta de modéstia. Mas, se ciência é questão aqui, tenho que dizer que sou um dos cientistas brasileiros mais produtivos da ciência brasileira contemporânea. Atuo também em uma área da ciência que estuda nossas origens, na qual uma teoria é apresentada como pleno consenso científico. Entretanto, mesmo em meio a esse consenso, ainda reinam mais dúvidas do que certezas. No fundo, nós, cientistas, só sabemos que quase nada sabemos, mas se um pouco sabemos, que usemos este conhecimento, já, aqui e agora. Com a autoridade científica que meus feitos me ortogam, ele está falando. Não tenho dúvidas em declarar que o senhor ministro da Saúde, Henrique Mandetta, equivoca-se tremendamente ao clamar por consenso científico nas atuais circunstâncias. Ele está falando do nosso tempo, isso aqui é uma reportagem de agora. Consenso, não raro, diz respeito a políticos, mas como afirma Richard Feynman, um dos maiores físicos e filósofos da atualidade. O que ele diz? A ciência é a cultura da dúvida. Jamais teremos certeza consensual em ciência. É evidente que o acúmulo de muitos dados ao longo de vários anos de pesquisas pode certificar algumas hipóteses e derrubar outras, provisoriamente, mas a dúvida sempre persistirá. Olha só, sempre.
e é preciso que persista a fim de que a própria ciência avance e se aperfeiçoe. Portanto, exigir consenso científico e que cientistas em sua sociedade científica se reúnam e cheguem a uma posição consensual em meio a uma pandemia é revelar temor e agir num momento premente como o que vivemos. Para a cloroquina no tratamento de Covid-19, pedir consenso de seres por natureza céticos e questionadores é solicitar o impossível para justificar uma omissão. É ignorar as evidências que já temos em nome de muitas evidências que até poderão surgir, porém tarde demais. Quem sabe depois da morte de muitos. É se negar a desviar o Titanic enquanto se espera um consenso sobre se a mancha no radar é mesmo um iceberg à frente. Em Portugal, aí ele vem trazendo as evidências, né, os indícios. Por exemplo, médicos do Ministério da Saúde adotaram o HC mais AZT para tratar o Covid-19, que é esse composto aí de hidroxicloroquina, tomando essa decisão com um pouco mais expressivo embasamento científico frente aos resultados do primeiro estudo do professor Didier Raoult e o seu numeroso grupo de pesquisadores e especialistas do Instituto Ricardo Jorge, onde há pesquisadores com elevada produção científica que estudam a malária e outras doenças tropicais, e do Instituto de Medicina e Higiene Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Os portugueses esperam por consenso científico? De duas sociedades científicas? Pediram estudos clínicos multicêntricos com duplo cego envolvendo um número de casos cientificamente válidos? Evidentemente que não. Ele está falando aqui sobre questões de metodologia, né, como são feitas as metodologias científicas. Seria um contrassenso imenso insistir em exigir coisas assim, numa hora como esta, pois estudos desta natureza seriam demorados demais, pelo menos 12 meses. E o vírus que enfrentamos não tem clemência por temerosos e retardatários. Então, pior, estudos com esta metodologia, essa lá de cima, que ele falou aqui no começo do parágrafo, são difíceis de serem aplicados em doenças infecciosas, pois colocariam em risco a vida dos participantes nos grupos de controle e ou de placebo. Na verdade, nem sequer seriam aprovados em muitos comitês. Ele está falando dos portugueses ainda porque os portugueses tiveram aí esse uso, né? E aí ele fala, eu vou descer um pouquinho para não ficar muito longo, tá? Deixa eu ver como é que está aqui, 7 minutos. Seria muito bom conhecer mais, se tempo tivéssemos, mas os dados disponíveis atualmente clamam com veemência pelo uso da cloroquina. Olha a opinião dele. E já. E quais seriam esses dados? Os dados que nós já temos sobre o uso da cloroquina. E ele fala a favor dessa opinião dele, né? Olha aqui, ó. A cloroquina já é usada há décadas. Conhecemos as dosagens e as suas contraindicações. Africanos a tomam todos os dias e missionários na África são aconselhados a tomar doses diárias. Não há relatos científicos de muitas mortes ou sérios efeitos colaterais. Vários estudos ferviram no Brasil e no mundo mostrando sua eficácia. Um dos maiores especialistas em epidemia no Brasil, entre eles um pesquisador sênior e altamente produtivo e respeitado, o Dr. Paolo Zanotto, aconselha fortemente seu uso. O pior efeito colateral é a morte, e este efeito colateral ronda milhares no Brasil, não pelo uso da ACQ mais AZT, mas sim pelo uso pelo vírus, né? Vários médicos têm feito uso próprio da HCQ mais AZT em casos brandos, inclusive o coordenador da equipe do governador Dória em São Paulo, o Dr. David Wipp. Por que para ele pode e para o povo não pode? Olha só que questão, hein? Ao invés dele afirmar, ele pergunta. Um amigo meu, biólogo e cientista, consultou seu médico, tomou e sarou em poucos dias. Contra o uso, temos a falta de consenso científico. Ou seja, é uma goleada científica de 7-1 a favor da cloroquina ou da dupla AZQ-AZT. Aí, ele vem falando aqui, e essa parte aqui talvez seja mais importante para a gente pensar a importância da ciência. É um cientista falando, ele fala. Caro ministro, a ciência é o pesar das evidências que temos, aqui e agora. É agir hoje com coragem e esperança. Errar é humano, mas errar por esperar consenso científico é isenção hedionda, pois o inimigo já derrubou as nossas muralhas e está a ceifar as vidas de nossas mulheres e filhos. Ele está falando do vírus. Há relatos de pobres morrendo clamando pela cloroquina, pois os ricos e poderosos, como o Dr. Wipp
estão sendo todos tratados por seus médicos particulares com HCQ mais AZT, e por um motivo qualquer que ainda me é obscuro, negando-se a revelar a receita da cura. Médicos não abandonam seus pacientes e também não lhes negam a receita. Mas ainda há tempo e esperança, e, senhor ministro, estou certo de que tomará a decisão correta. Não corra o risco de ter sobre vossa consciência o peso da morte de centenas de milhares, o peso da morte de centenas ou milhares de pessoas que poderão morrer sem sequer ter a chance de testar a terapia. Seja corajoso, seja científico. Autorize o uso da ciência que temos aqui e agora, a ciência de hoje. Ministro, se errar, erre tentando, empatando, mas se acertar, acerte ganhando, salvando vidas. Bom, 10 minutos de vídeo, mas eu quero chegar e finalizar falando que essa aqui não é a minha opinião, eu não estou defendendo a opinião do ministro ou dos cientistas. Eu estou colocando aqui uma opinião de cientistas a favor do uso da cloroquina para a Covid-19. Agora, eu quero que você faça um comentário nesse vídeo, aqui embaixo, comentando, a partir da nossa leitura, você vai definir o que é ciência, como ela acontece e qual a sua importância para a humanidade. Então, o que você vai concluir? Isso não está no texto, eu quero que seja com as suas palavras, do seu jeito. Você vai comentar aqui embaixo o que é ciência, né? Qual a definição de ciência, como ela se dá, como é que acontece essa ciência e qual a sua importância para a humanidade. Além disso, te lanço um desafio. Eu quero que você procure um artigo científico aí na sua web. Pode ser um artigo, pode ser um podcast, pode ser qualquer material que seja contra o uso da cloroquina, mas que seja científico. Pode ser uma reportagem falando sobre um artigo científico ou pode ser até um artigo científico mesmo falando. Beleza? Te espero lá e eu quero que a gente faça essa atividade aí com sucesso, tá bom? Obrigada.